Não sabia, Ronei, que isso também estava no Senhor dos Anéis. Tudo bem. Olha, eu confesso minha ignorância, nunca me interessei para ler O Senhor dos Anéis. Mas entrou já para. Oh, maravilha. Já entrou para a história como um clássico, né? E então eu, nesse terceiro encontro, vou entrar no argumento cosmológico, que é um chamado argumento a posteriori. Temos mais um aluno, né, Helen? Espera aí, estou tentando apresentar aqui. Agora vai. Aí. Então, nós vamos tratar do argumento cosmológico, tá? E eu queria, antes de entrar propriamente no conteúdo do argumento, fazer uma reflexão sobre algumas questões gerais, tá? A primeira delas é a seguinte. Bom, para quem é crente, para quem acredita, sempre em algum momento acaba se defrontando com alguém que pergunta se é possível provar a existência de Deus. Como vocês sabem, a filosofia se ocupou disso, mas são vias, como são chamadas em Tomás de Aquino, outros contemporaneamente as chamam de evidências, mas evita-se de qualquer modo, embora o termo seja empregado, eu pessoalmente não acho que seja muito coerente, evita-se utilizar a palavra prova. Por que evita-se a palavra prova? Porque a prova é um indício apresentado em favor de uma tese ou de uma proposição que não é factual, que não é factual. Isto é, quando eu estou diante de um fato, um evento, um episódio qualquer, não são necessárias provas para atestar a veracidade do acontecido. Eu preciso apresentar evidências, indícios acerca daquilo que não é testemunhado ocularmente. Não é um fato que acontece diante de mim. Claro que, às vezes, com o passar do tempo, a memória acaba nos faltando, né? Acaba nos falhando, nós esquecemos detalhes, nós preenchemos lacunas do relato daquilo que aconteceu, deixando a narrativa coerente, né? Mas, de fato, nós não precisamos apresentar evidências daquilo que é testemunhado. E veja bem, esses argumentos que nós estamos apresentando e discutindo aqui, eles são argumentos que pretendem indiciar, ou seja, evidenciar, mas não tem por finalidade convencer ou provar a existência de Deus. Esse é um primeiro discernimento que a gente tem de ter sempre presente. Não é possível
provar a existência ou a inexistência de Deus a quem quer que seja. Claro que nós sempre poderíamos fazer a pergunta, que está ali posta. O que faria a minha convicção acerca de Deus, existência ou inexistência, mudar? Então, ao entrar num debate com alguém acerca da existência ou da inexistência de Deus, sabendo a convicção do interlocutor, a primeira pergunta a fazer é: o que faria a tua convicção mudar? Se se trata de uma pessoa crente, então o que faria você descrer na existência de Deus? E se trata de uma pessoa ateia, a pergunta é: o que faria a tua convicção na inexistência de Deus mudar? Pois bem, estabelecendo essa distinção, ou essa condição de veracidade, então será possível provar. Contrariamente, não. Então, o que nós fazemos é indicar evidências ou descrever vias, como diz São Tomás de Aquino, para que alguém chegue a postular a existência de Deus. Eu tratei com vocês na semana passada de um argumento chamado a priori, a ratio anselmi, ou, como diz Kant, o argumento ontológico de Deus, que era um argumento que partia do próprio conceito de Deus, aquele maior do que o qual nada pode ser pensado. Só para lembrar, né? E sendo o maior do que o qual nada pode ser pensado, ele tem de necessariamente incluir a existência não só no conceito, mas também no entendimento, né? Mas também existência na realidade, porque do contrário haveria ainda algo maior do que aquilo, do que aquele. E então já não seria Deus, mas o outro, né? É que seria Deus. A partir de agora, e na semana que vem, eu vou apresentar para vocês, então, pelo menos dois, né? Argumentos, o argumento cosmológico e o argumento do desígnio, chamados a posteriori. A posteriori são os argumentos filosóficos que partem da experiência, ou seja, partem do existente, partem daquilo que compõe a experiência humana, partem daquilo que compõe o mundo natural, ou simplesmente o mundo, né? O mundo das coisas. Pois então, o mundo das coisas é composto de objetos. Ou, tecnicamente, é composto daquilo que os filósofos chamam de substâncias. Por exemplo, mesas, árvores, estrelas, galáxias, animais, seres humanos, são todas substâncias. Outros chamam de entidades, né? Substâncias, entidades, objetos, ok? Claro que aqui substância não é um tipo de coisa, né? Por exemplo, petróleo é uma substância pegajosa, não, nada disso, né? Trata-se propriamente, em termos filosóficos, aquilo do qual a gente pode predicar, a gente pode elencar atributos, qualidades, características, etc. Isso é uma substância, aquilo que está por debaixo de, né? Substare.
As substâncias, ou seja, os objetos que compõem o mundo, têm propriedades, ou seja, tem uma forma, tem uma certa massa, tem uma carga elétrica e tem relações com outras coisas. Tem relações com outras coisas. Então, por exemplo, a 3 metros de mim há um conjunto de livros. À minha frente há um computador. A luz que ilumina o meu rosto parece ser amarelada. São propriedades, também não tem muita coisa para discutir aí, vamos simplificar um pouquinho, né? Essas substâncias têm propriedade, elas têm características e têm também relações. Elas são relacionais. Pois bem, essas substâncias, além disso, elas passam a existir e deixam de existir. Características das substâncias passam a existir e deixam de existir. Características relacionais dessas substâncias passam a existir e deixam de existir. Passar a existir ou deixar de existir é um acontecimento. É um acontecimento. Ou em termos filosóficos, às vezes dizemos fenômeno, né? No sentido de nos aparecem. Os acontecimentos, eles são causados pelas substâncias. Os acontecimentos são causados pelas coisas que existem, né? E nós, seres humanos, sempre procuramos as explicações verdadeiras de todos esses acontecimentos. Eu estou dizendo algo que é banal, mas ao mesmo tempo profundo, assim. Nós, seres humanos, procuramos as explicações verdadeiras de todos os acontecimentos. Nós poderíamos perguntar o que são explicações verdadeiras, nós poderíamos perguntar o que são acontecimentos, nós poderíamos nos perguntar por que fazemos isso. Mas aqui me interessa o tipo de explicações que nós damos. O tipo de explicações para os acontecimentos. E aí, filosoficamente, costumamos falar de dois tipos de explicações. A causalidade inanimada e a causalidade intencional. Causalidade inanimada é relativa aos acontecimentos produzidos, gerados pelas substâncias em suas propriedades ou em suas relações. Por exemplo, quando um dinamite produz uma explosão, ela gera um acontecimento e explode porque é uma propriedade do dinamite, digamos assim, a explosividade, né? A explosividade. Ela tem o poder de explodir. Quando, no entanto, esse dinamite
é posto no caixa eletrônico de um banco e o seu pavio é aceso, nós temos uma causalidade intencional. Quando o dinamite é preso a um cinturão de um terrorista que se põe no meio de uma multidão e aperta deliberadamente o botão provocando a explosão, nós temos uma causalidade intencional. Ou seja, no primeiro caso, nós temos uma causalidade inanimada. Na segundo caso, nós temos uma causalidade intencional. Ok? Eu posso estar andando apressadamente pela rua e trombar em alguém, né? Chocar-me em alguém. Se for em qualquer outro lugar, eu ouviria ou diria um pedido de desculpas. Aqui em Caxias, dificilmente a gente escuta, né? Essa é uma causalidade inanimada, embora envolva pessoas. É um choque. Outra coisa é alguém ser empurrado por um outro para debaixo de um carro. São as mesmas pessoas, porém, numa situação eu tenho causalidade inanimada, na outra eu tenho causalidade intencional. Ou seja, a causalidade intencional, ela pressupõe crenças e propósitos. Crenças e propósitos distinguem a causalidade intencional da causalidade inanimada. Os acontecimentos, os fenômenos diferentes, são explicados por causalidade inanimada ou por causalidade intencional, quando reconhecemos no acontecimento a existência de uma crença ou de um propósito que caracteriza a intencionalidade. A essa altura, vocês estarão lá se perguntando já, mas o que é que isso tem a ver com o nosso argumento cosmológico, né? É claro que eu aqui estou me referindo a coisas individualmente, né? Individualmente, um acontecimento A, um acontecimento B, um acontecimento C. Mas logo adiante ficará evidente, exatamente porque o argumento cosmológico ele trabalha com o princípio da causalidade. Daí ser importante a gente entender isso. No caso da causalidade inanimada, nós desenvolvemos os instrumentos científicos, a ciência, né, como forma de conhecer as chamadas leis da natureza, né, os princípios que regulam as relações entre as coisas. Leis da natureza propriamente não existem na natureza, né? São esboços, são resumos humanos, são resumos que os humanos constroem para explicar a regularidade das relações causais que percebemos. Estou me valendo aqui de um filósofo chamado David Hume, que diz assim, olha, a causalidade não está nas coisas naturais.
A causalidade existe na cabeça de um humano observador que percebe um efeito e percebe anterior a esse efeito um outro evento que lhe é causa, que o precede. Então é como se os humanos estivessem sempre à procura de regularidades entre acontecimentos, a fim de estabelecer relações de causalidade entre A e A1, o evento que lhe antecede. Porque reges sempre na natureza, segundo a nossa concepção humana, o princípio de que se há efeito, a causa. A causa. Se há um efeito, há uma causa. Isso, em outras palavras, é chamado, no caso da filosofia, de princípio da razão suficiente. Princípio da razão suficiente. É o princípio segundo o qual nós assumimos que tem de haver uma explicação para a existência de tudo. PRS, nós o chamamos. É o princípio segundo o qual tem de haver uma explicação para a existência de tudo. Desde a mais tenra infância, né? A pergunta, uma das primeiras que a criança faz é por quê, né? Por quê? Por quê? E a resposta do porquê se segue um novo porquê, e assim sucessivamente. Uma coisa é explicar, a outra é justificar a explicação. A justificativa da explicação aponta para uma razão pela qual um certo acontecimento teve o efeito que teve. Isso, então, nos faz, primeiro, contar com muitos acontecimentos diferentes que observamos, tá? Em busca das chamadas leis científicas, observamos muitos acontecimentos diferentes à procura da regularidade. Depois, propomos explicações simples, tá? É um princípio também filosófico conhecido como navalha de Ockham. Navalha de Ockham, quando eu tenho duas explicações para o mesmo acontecimento, tem maior probabilidade de ser verdadeira e certa a explicação mais simples. Depois, a justificação de uma explicação tem que se ajustar bem ao nosso conhecimento de fundo. O que é o conhecimento de fundo? O conhecimento de fundo aqui é uma tradução do tal do background, né? Do background. Por exemplo, se eu entro numa habitação qualquer, numa casa, enfim, dirijo-me à cozinha e encontro um prato com restos de comida sobre a mesa. Qual é o meu conhecimento de fundo? Quais são as minhas crenças de fundo? É uma série delas. Mas vamos nos concentrar ali no prato. A primeira é que aquele prato chegou lá por ação de um humano. Porque pratos são utensílios feitos por humanos. Pratos servem
para humanos se alimentarem, embora também a gente use para alimentar pets, né? Mas primordialmente são feitos para alimentar humanos. Esse é um conhecimento de fundo, é uma pressuposição. Ninguém pressupõe que as moléculas de cerâmica aleatoriamente ou ao acaso se juntaram dando a forma de um prato, assumindo a forma de prato. Por que os antropólogos exultam tanto quando entram numa caverna e encontram lá restos de alimentos, restos orgânicos? Por quê? Porque eles têm conhecimento de fundo de que humanos se abrigaram no passado em cavernas. Não partem do conhecimento de fundo de que vegetais que produzem grãos, por exemplo, cresceram aleatoriamente dentro de uma caverna com falta de luz, quando a explicação e a lógica mais simples seria que os vegetais crescessem onde há água e luz em abundância. Então, nós seguimos a lógica de que indica onde os acontecimentos e como é mais simples eles acontecerem. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que nas explicações nós observamos muitos acontecimentos, propomos explicações simples, a simplicidade é o que impera, as explicações pressupõem conhecimento de fundo, senão esses acontecimentos não seriam de se esperar. Isso vale tanto para a chamada causalidade inanimada, quanto para a causalidade intencional. Por exemplo, se eu atribuo a explicação da existência de uma coisa à causalidade intencional, é mais simples atribuir a uma pessoa do que a um conjunto de pessoas. Porque a explicação, o princípio da simplicidade me faz antes recorrer a uma do que a muitas. Sobre ainda o princípio da razão suficiente, vamos ainda aprofundar algum elemento um pouquinho mais adiante. Eu queria, de imediato, porque sim, acabo me delongando, né? Guilherme Varela, queres fazer uma intervenção? Sim? Boa noite. É uma intervenção meio dúvida. Sim. No momento que tu afirmas que a causalidade intencional é aceita na filosofia, tu está afirmando também que existe um livre-arbítrio no ser humano? Pressuposto inegociável a existência do livre-arbítrio. Por quê? Porque, evidentemente, na causalidade inanimada impera o determinismo, né? Porquanto as coisas acontecem porque têm determinadas propriedades ou relações. A causalidade intencional, ela pressupõe o livre-arbítrio porque ela é a introdução
do começo de uma nova sequência causal. No determinismo, eu tenho obrigatoriamente uma sequência. A intencionalidade, ela pode quebrar a sequência ou dar origem a uma nova sequência. Eu vou explicar melhor justamente agora com um argumento cosmológico. Eu vou puxar aqui um trecho da própria Suma Teológica, São Tomás de Aquino, na qual ele explicita de 3 formas diferentes, de 3 maneiras, o argumento cosmológico. A primeira forma em que ele explicita diz assim: a primeira, a mais compreensível, é a partir do movimento. E movimento, em Tomás de Aquino, que se inspira em Aristóteles, não é do deslocamento de um lugar para o outro, mas sim mudança. Então, sempre que vocês ouvirem movimento, tem um presente que é mudança. O meu cabelo cresceu, houve movimento em mim. Eu me alimentei, houve movimento em mim. Ou seja, movimento para Aristóteles e, consequentemente, Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino assume a filosofia aristotélica, né? Ele o chama de o filósofo. Quando vocês lerem algum texto do Tomás de Aquino, vocês vão perceber que ele nunca cita Aristóteles. Ele fala sempre o filósofo, o filósofo. O filósofo é Aristóteles. Sempre que ele se refere a movimento, ele está se referindo a mudança, em passagem de algo que está em potência para ato, ou de algo que está em ato para inexistência. Ele diz assim, então, a primeira, a mais compreensível, é a partir do movimento. É certo, constando pelos nossos sentidos, que algumas coisas se movem neste mundo. Algumas coisas se movem neste mundo. Ora, tudo que se move é movido por outro. Nada é movido, leia-se, é mudado, a não ser que esteja em potência para aquilo para o que se move. Mover é levar algo do estado de potência para o estado ato. Mas nada pode passar de potência para ato a não ser por um ser que esteja em ato. Como o fogo que é quente em ato faz a madeira que é quente em potência tornar-se quente em ato. Não é possível que a mesma coisa esteja simultaneamente e sob o mesmo aspecto em ato e potência. Não é possível, portanto, que algo mova e seja movido sob o mesmo aspecto. Portanto, tudo que é movido o é por outro. Mas não se pode proceder ao infinito, pois então não haveria um primeiro movente, primeiro que move, e portanto nada se moveria. Portanto, é necessário chegar a um primeiro movente que não é movido por outro. Até aqui, Tomás de Aquino está reproduzindo o pensamento aristotélico, ao que Tomás de Aquino acrescenta: e todos chamam este ser de Deus. Então, veja, o raciocínio é bastante simples. Tudo o que sofre mudança pela ação de um outro. E este outro, que também sofre mudança, o sofre
em razão de um outro. E assim sucessivamente. Ou, no caso, e assim regressivamente. Regressivamente. Porque vejam, na segunda maneira de Tomás de Aquino explicar como ele se manifesta. Vou ler de novo mais um trecho do Tomás. Encontramos nas coisas atingíveis pelos sentidos existir uma ordem de causas eficientes. Mas não é possível, nem existe algo que seja causa eficiente de si mesmo, porque neste caso a coisa seria anterior a si mesma. E por outro lado, não é possível proceder ao infinito, e assim não haveria primeira causa eficiente e, portanto, nenhum efeito. Portanto, é preciso colocar uma causa eficiente primeira, até aí vem o raciocínio que ele sintetiza de Aristóteles, e Tomás acrescenta que todos chamam de Deus. Então vejam, seja numa maneira, que é a mudança, o movimento, seja na outra, que é causa, o raciocínio é basicamente o mesmo. Ele parte da observação, por isso é um argumento a posteriori, parte da observação de que tudo aquilo que se movimenta pela ação de um outro. Tudo aquilo que muda, muda pela ação de um outro. E tudo aquilo que é acontecimento, é efeito, pressupõe a existência de uma causa que lhe é anterior. Então, assim, vamos tomar A é causado por A1, que lhe antecede. A1 é causado por A2, que lhe antecede. A2 é causado por A3, que lhe antecede. AN é causado por AN mais 1, que lhe antecede. E Tomás de Aquino disse, ora, se assim procedendo, nós iremos ao infinito. E não podemos ir ao infinito. Por que nós não podemos ir ao infinito? É importante entender isso. Por que nós não podemos retroceder a causas infinitas? Vamos considerar o seguinte. Se o passado fosse eterno, fosse infinito, quantos eventos teriam acontecido até hoje? Teriam acontecido infinitos eventos. Bom, e se tivesse passados 10 milhões de eventos no passado, quantos ainda faltariam para se chegar até hoje? Ainda faltariam infinitos eventos. Mesmo que passassem 3 trilhões de eventos ou qualquer número, ainda assim faltariam infinitos eventos. Ou seja, em outras palavras, se o universo fosse eterno, o hoje jamais chegaria. Porém, nós estamos aqui. E, portanto, tende a haver um início. Um início do movimento, um início da causa, da cadeia causal. Senão o hoje não chegaria. Então, por vias diferentes, Tomás de Aquino chega sempre à mesma conclusão. Não pode haver uma regressão infinita nos movimentos. Tem de haver um começo, senão não existiria o movimento atual. Na cadeia causal, a mesma coisa. Tem de haver uma primeira causa incausada, porque senão nós não teríamos o hoje. A mesma coisa nós podemos pensar do tempo.
Não pode o tempo ser eterno, estender-se infinitamente ao passado, porque senão não teríamos o hoje. Tem de ter havido um começo. Tudo o que começou a existir tem uma causa de sua existência. Eu não vou usar aqui a forma do argumento cosmológico tradicional, eu vou usar a forma chamada Kalam, que é, na verdade, uma versão do argumento cosmológico tradicional, que é aquele de Tomás de Aquino, numa formulação medieval encontrada entre filósofos muçulmanos, como Al-Ghazali, Averroes, e a forma do raciocínio é esta. Tudo o que começou a existir tem uma causa de sua existência. Ora, o universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa de sua existência. Por quê? Porque é muito simples. Segundo o princípio da razão suficiente, que foi melhor formulado pelo filósofo que já citei, inclusive, no encontro passado, Leibniz, nós queremos uma explicação da existência de tudo, e ou uma coisa se explica por outro, segundo o princípio da causalidade, ou se explica por nada, ou se explica por si próprio. Tudo o que nós observamos que vem a ser por outro. Então, nós observamos que A é causado por A1. E observamos que A1 foi causado por A2, e A2 por A3, até onde alcança a nossa observação. Nós não observamos, e a filosofia toma como uma contradição, a ciência também parte desse princípio, não observamos que nada tenha vindo do nada. Porque o nada é meramente uma formulação conceitual. Nem dá para dizer é algo. Não é algo que não tem atributos, né? É meramente uma formulação conceitual. O nada é sem atributos, e aquilo que não tem atributos não pode gerar nada. Eu gosto de uma definição do Ludwig Wittgenstein para o nada. Ele diz: o nada é uma faca sem cabo que perdeu a lâmina. É um conceito, meramente conceito. Então, nós buscamos incessantemente PRS, né? Princípio da razão suficiente. Primeiro, porque intuitivamente buscamos, e porque
parece ser um pressuposto fundamental de os seres racionais buscarem uma explicação para tudo que existe. Eu vou trazer para vocês uma outra formulação aqui do argumento, né? Que diz assim: tudo o que tem um princípio necessita de uma causa. O universo teria um princípio. O universo necessita de uma causa. Não pode haver uma regressão infinita de causas causadas. Portanto, deve haver uma causa para tudo o que não tem princípio e não necessita de causa para a sua própria existência. Este é um argumento dedutivamente válido. O que significa ser um argumento dedutivamente válido? Significa que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente também deverá ser verdadeira. Então, a pergunta que aqui nós temos que nos fazer é: estas premissas são verdadeiras? Então, nós passaremos a seguir a analisar a veracidade de cada uma das premissas. Eu posso fazer aqui um raciocínio dedutivamente válido, ou seja, logicamente válido, que leva a uma conclusão falsa. Por exemplo, premissa 1. Mick Jagger é o presidente dos Estados Unidos. Premissa 2. O presidente dos Estados Unidos é de Illinois. Logo, Mick Jagger é de Illinois. Vejam, a veracidade da conclusão é inferida a partir da veracidade das premissas. Só que as premissas não são verdadeiras, e nós bem sabemos, né? Então, não basta um argumento ser dedutivamente válido para que ele, de fato, seja válido. Seja verdadeiro. Desculpem. Temos que nos perguntar acerca da veracidade das premissas. Guilherme Motterle diz: seria interessante mencionar o eterno retorno? Sim, é uma possibilidade de explicação. Tá? Por quê? Eu admitindo que o evento A é causado pelo evento A1, eu admito que o evento A1 é causado pelo A2, e assim sucessivamente, eu posso muito bem conceber que o evento AN é causado por A, de modo que eu tenho uma causalidade circular. Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ainda assim, o problema da existência ou inexistência de Deus não fica resolvido. Por quê? Porque eu explico a existência dos eventos A, A1, A2, A3, AN, mas eu não explico a causalidade da sequência toda. E ali vem outra discussão, né? Por exemplo, eu tenho, esse é um exemplo também clássico, né? Eu tenho uma coleção de selos. Eu tenho uma coleção de selos. Hoje à tarde, até pensando nisso, eu pensava, eu tenho aqui a Universidade de Caxias do Sul.
A Universidade de Caxias do Sul é composta por uma infinidade de blocos, né? Como a maior parte das universidades, 30, 40, 50 blocos. Alguns numeram, outros põem letras do alfabeto. Nós, na Universidade de Caxias do Sul, temos as duas coisas. Nós temos blocos com letras e blocos com números, acho que porque as letras não eram suficientes, né? Eu posso explicar perfeitamente a existência de cada um dos blocos. E no final me perguntar, bom, terei explicado então a existência da universidade? Provavelmente a resposta é não. Porque eu expliquei a origem de cada um dos acontecimentos, mas não expliquei a origem do todo. E de fato é assim. Porque a universidade surgiu por uma decisão de diversas pessoas, houve intencionalidade e nem sequer havia os blocos. Aliás, havia um, acho, né? Um ou dois. Um ou dois. O bloco A e o bloco B, pelo que eu sei. Então, mesmo que, pensando na circularidade causal, eu explique todos os eventos da circularidade, ainda assim eu tenho que explicar a própria circularidade, o próprio círculo. Então, não me resolve aqui, é uma possibilidade de explicação dos eventos, dos acontecimentos, mas não me resolve o problema da existência ou inexistência de Deus. Bom, vamos à análise das premissas, né? Então, premissa 1. Tudo que tem um princípio necessita de uma causa. Uma coisa não pode dar-se a existência a si mesma, já que não pode ser antes de si. Se começa a existir, ela não pode ter aparecido do nada ou de nenhum lugar, pois o nada é definido como o não ser, ou carência absoluta de todo ser, nenhuma coisa, negação absoluta das coisas. O nada somente produz o nada. Por que tudo o que tem um princípio, no caso o universo tem um princípio, necessita ter uma causa? Porque a menos que se dê a existência a si mesmo, não pode. Aliás, não pode dar-se a existência a si mesmo, porque a causa tem de ser anterior ao efeito. E é impossível que algo seja anterior a si mesmo. E como também não pode vir do nada, portanto, tudo o que tem um princípio necessita de uma causa. A premissa 2 dizia que o universo teria um princípio. A comunidade científica há muito tempo aceitou que o universo tem um princípio, né? Através da chamada teoria do Big Bang, né? Teoria do Big Bang, eu acho que a gente já ouviu falar dela, né? É a teoria do grande estouro, né? Da grande explosão. E isso ficou mais evidente a partir da utilização do telescópio Hubble, né? Que possibilitou mapear uma determinada região do espaço
e, notadamente, contando os objetos ali existentes, verificar, tempos depois, que os objetos estavam mais distantes uns dos outros. Depois, também observar que objetos mais próximos da Terra tinham luz mais intensa e objetos mais distantes tinham luz amarelada. E, posteriormente, verificar que os objetos que anteriormente tinham luz intensa, tempos depois tinham luz mais amarelada, dando claras evidências de que as coisas estavam se afastando da Terra, afastando do observador, que somos nós, e se afastando também umas das outras. Portanto, foi fácil inferir que estava em expansão. Em expansão. Levando regressivamente a inferir que, se está em expansão, é lógico, é matemático pensar que, em algum momento, tudo esteve altamente concentrado num ponto ideal que os cientistas chamam de singularidade. E esse ponto inicial, esse início, ele marca o início do tempo, ele marca o início do espaço, marca o início da matéria, marca o início da própria natureza. Interessante também é notar que essa teoria foi proposta pela primeira vez por um padre, Georges Lemaitre. Então, veja, vale bem o princípio de que a ciência não é inimiga da religião. Inimiga da religião é a ignorância. A ignorância aliada à religião gera fundamentalismo. Pouca ciência é inimiga da religião. Dizem que foi o Einstein que disse, né? Mas nas redes sociais, quando a gente quer impactar, é só dizer que foi o Einstein que disse, né? Que pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima, né? Então vejam que lógica e matemática, a evidência do Big Bang sugere que originalmente não havia espaço, nem tempo, nem matéria. Por quê? Porque o que é o tempo? O tempo é a sobreposição ou a observação de movimento. Se eu não tiver movimento, isso pressupõe espaço, eu não tenho tempo. Até mesmo os relógios, né? Do tempo Cronos marcam, contabilizam, lógica, matematicamente, quantitativamente, o tempo, valendo-se no movimento. Movimento dos ponteiros, portanto, movimento mecânico, né? Movimento do quartzo, movimento das partículas subatômicas, movimento dos astros. Quando era criança, qualquer um de nós fez, né, a medição do tempo usando uma vara e um círculo e a sombra provocada pelo Sol, né? Movimento do Sol, dos astros. Contabilizamos tempo é movimento. Então, é lógica e matemático
pressupor que o começo do universo é que desencadeou o princípio do espaço, do tempo e da matéria. Alguém pode dizer assim, tá, mas já que o universo, né, de acordo com a ciência, está em expansão, e também faz parte dessa teoria, a lei da contração, então, o Big Bang seria sucedido por um Big Crunch, né, um retorno, e depois esse retorno ao ponto ideal, nós poderíamos ter novamente uma expansão, de modo a que nós teríamos múltiplos e sucessivos universos de contração e explosão e expansão, e contração e explosão e expansão? Poderíamos ter assim uma explicação? Não. Os apologistas defensores da existência dizem não, porque a segunda lei da termodinâmica mostra que a energia utilizável está se esgotando, o que significa que houve um tempo em que o processo iniciou. Senão, se houve um tempo infinito antes deste tempo, toda a energia no universo teria sido usada e nós não estaríamos aqui. Então, nós não teríamos simplesmente movimento repetitivo, né, de eterno retorno, porque se assim fosse, a energia provavelmente teria se esgotado e nós não estaríamos aqui. O universo teria um princípio, né? Está se expandindo, olhando para trás, faltou um acento, né? Deveria haver um lugar onde começou a se expandir. O universo não pode estar se expandindo e contraindo continuamente, já que eventualmente acabaria sem energia e colapsaria em si mesmo. Se o universo fosse eterno, o tempo também seria eterno. Nunca poderíamos chegar a este tempo se o tempo fosse infinito. O tempo mede os intervalos entre os movimentos. Não houve movimento até que o universo começou. Portanto, não houve tempo. A matéria se degrada continuamente, mais do que se torna complexa. Se as coisas se desfazem quando abandonadas a si mesmas, o mundo não poderia ser infinito. Somente o que é suficiente em si e o que se pode sustentar por si mesmo pode ser infinito. Depois que a teoria do Big Bang se converteu no ponto de vista predominante da origem do universo, os cientistas começaram a buscar uma grande massa de matéria associada com a explosão original. Porém, nenhuma pôde ser encontrada até que Hubble o tornou possível. Ainda sobre a premissa 2, há consenso científico de que o universo teve um princípio. O Big Bang se deu como uma grande explosão criacionista precedida do nada. Já é uma inferência dos criacionistas, né? Com o Big Bang se criou a matéria, o espaço e o tempo. Premissa 3. O universo precisa de uma causa. A premissa 3 é verdadeira pelas leis da lógica, se as duas primeiras também forem verdadeiras. As duas primeiras, tudo que tem um princípio necessita de uma causa, e a segunda, o universo teria um princípio. Portanto,
Se eu aceito essas duas primeiras, eu tenho que aceitar necessariamente que o universo necessita de uma causa. Tudo o que atualmente observamos depende de algo mais. Isto inclui as partículas subatômicas, a atmosfera de nosso planeta, o Sol e cada coisa observável. Portanto, se cada coisa no universo é atualmente dependente, todo o universo é atualmente dependente. Aqui entra também em jogo, né? A gente recupera conceitos que nós trabalhamos, né, no encontro passado, de ser contingente e ser necessário. Lembrem? Nem tudo pode ser dependente ou contingente. Contingente é aquilo que é possível, que existe, mas que poderia não existir, e aquilo que não existe, mas não possuindo contradição, poderia existir. Isso é contingente. Nem tudo pode ser contingente, ou seja, dependente, porque nós, assim como as outras vias apontadas por Tomás, teríamos que necessariamente fazer um regresso ao infinito. Fazer um regresso ao infinito implicaria aceitar que não existe o hoje. Mas como existe o hoje, nós temos, portanto, que interromper a cadeia. Para sustento da premissa 4, então, nós temos que uma cadeia interminável de causas causadas não é razoável. Se as causas do próprio universo necessitarem de uma causa, e a causa desta causa necessitar de uma causa, ad infinitum, a cadeia de causas nunca poderia ser posta em movimento. Sem uma causa primeira na série, não há causalidade. Dado que o universo não é eterno, pois teve um princípio, deve haver uma causa primária que ocasionou tal princípio. O Big Bang foi um efeito e requereu uma causa primária. Esse é o desdobramento, né, para sustentar a premissa 4. Em relação à premissa 5, que deve haver uma causa para tudo que não tem princípio e não necessita de causa para a sua própria existência. Nós temos que o universo surgiu do nada, porque antes dele não poderia haver nem tempo, nem movimento, nem espaço, nem matéria, e, consequentemente, necessitou de uma causa. Mas que tipo de causa? Essa é também uma questão. A causa tem de ser eterna, porque ela tem de existir antes mesmo do tempo, o tempo é um seu efeito. Tem de ser imaterial, porque existe antes de qualquer matéria. Ou seja, o espaço, o tempo, nasceu com o início do universo, pois o infinito é somente um conceito matemático, sem base real. Vale a pena vocês assistirem, não vai dar tempo para nós, mas vale a pena vocês assistirem o argumento do Hotel Infinito, do David Hilbert. Tem um videozinho, né, no TED, que vale a pena assistir, são 5 minutos, e é uma explicitação da argumentação de por que o infinito é somente um conceito matemático e sem base real. Tá? Ainda em sustento da premissa 5, nós temos o fato de que o tempo
como algo independente das coisas, assim como sustentava Newton, não existe, né? O tempo sem coisas, não existe. O tempo, para existir, precisa do movimento, e o movimento se observa nas coisas, são as mudanças nas coisas, né? O tempo está associado ao movimento das coisas. Se o tempo não existe, não se produz uma infinita sucessão de eventos. Ainda em sustentação da premissa 5, nós temos que, se o universo necessita de uma causa para a sua existência, e não pode haver uma cadeia interminável de causas contingentes, deve haver uma causa cuja existência é necessária. Algo deve ser eterno para que algo mais exista, porque nada produz nada. E se nada nunca existiu, então nada poderia existir. Pois do nada, nada vem. O universo não é eterno, começou a existir, portanto, deve haver algo mais ou alguém mais que não depende de nenhum outro para a existência, porém existe em virtude de si mesmo. Eu vou já me dirigindo para o final, dizendo o seguinte: se o argumento cosmológico estiver certo e demonstrar a existência de uma causa primeira, ainda resta a pergunta: por que assumir que tal causa tem propriedades divinas? Reparem, a argumentação presente, especialmente em Aristóteles, mas já antes em Platão, demonstrava a necessidade de uma causa primeira, a necessidade de um ser necessário e não contingente, a necessidade de um motor ou um movente não movido por ninguém. E Tomás de Aquino é que, retomando a argumentação do filósofo, infere que esse ser, essa causa, esse movente primeiro é Deus. Ele não explica muito bem por quê. Por que assumir que esse primeiro tem propriedades divinas? Mesmo que a gente admita que um tal ser criou o universo, cabe nos perguntar: realmente necessitaria ser onipotente? Lembrem, o nosso primeiro encontro dizia que estes são argumentos de demonstração de uma ideia teísta de Deus. Na ideia, na concepção teísta de Deus, Deus tem de, ao menos, ter estes atributos: ser eterno, porque existia antes de existir ao tempo; ser imaterial, que existia antes que a matéria fosse criada; ser onipresente, que o espaço não o restringe, né? Ele existia antes do tempo e do espaço, porque tal ser criou as coisas, criando as coisas, criou o espaço. É onipotente, ou seja, é necessário ter muito poder para criar o universo, e é, sobretudo, pessoal. Aí retrocedemos ao início da nossa aula, do nosso encontro. Porque é necessária uma ação intencional para dar início a uma cadeia causal. Não se trata de uma causalidade inanimada, mas de uma causalidade intencional. Por ter tido um início,
teve de ter uma decisão acerca de quando dar início. Quando dar início. E só toma uma decisão, só é capaz de tomar uma decisão um ser pessoal. Pessoal. Cabe ainda uma última pergunta. Por que um e não vários? Por que um e não vários? Estas características, eterno, imaterial, onipresente, onipotente, pessoal, o fazem único. O ser eterno, perfeito, onipresente, imaterial e infinito não admite outro como ele, pois para distingui-los, o outro deveria ser diferente, isto é, melhor ou pior em alguma destas características. Portanto, o outro, ou este, né, não seria perfeito e assim não seria Deus. É isso? Este é o argumento dito cosmológico. Tem dois, antes, para chegar às 9h30 tem 2 minutos, né? Mas, enfim, se alguém quiser uma manifestação, senão eu tenho uma última história para contar para vocês. Então eu vou contar a história. A história, talvez alguém já a conheça, traz por título Deus e o Barbeiro. Deus e o Barbeiro. Tá? Diz assim, um cliente foi à barbearia cortar o seu cabelo. Como é costume com os barbeiros, logo se estabeleceu uma conversação. E o tema escolhido foi a existência de Deus. O barbeiro disse, sabe de uma coisa? Deus não existe. Ao sair daqui e ir para a rua, você logo se dará conta. O cliente, para não começar uma discussão, ficou calado e pensando naquilo. Quando o serviço do barbeiro acabou, ele o pagou e saiu do estabelecimento. Logo se defrontou com um morador de rua de cabelos e barba compridos. Teve um insight. Voltou imediatamente para a barbearia e disse ao barbeiro, sabe de uma coisa? Barbeiros não existem. Como assim? Disse o barbeiro. Eu existo, eu estou aqui. O que acontece é que os moradores de rua não vêm até mim. Ao que o cliente retrucou. Exato. Este é o ponto. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não vão até ele e não o procuram. Isso aí. Agradeço a atenção de vocês.